entendendo o conceito das obras. É o nosso tema de hoje. Nosso versículo inicial se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Observe bem isso, amado, tá? As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha que revelação tremenda nós encontramos aqui. Maravilha. Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado do Senhor, mais que vencedores em Cristo, selados com o Espírito Santo da promessa, Igreja gloriosa. Meus amados irmãos, hoje vamos entender um pouco mais sobre esse conceito das obras. Nós recebemos muitas dúvidas, e o motivo desse estudo é essa quantidade de dúvidas que a gente vem recebendo ao longo desses últimos dias, semanas até, né? Em relação a essa questão das obras. Sempre foi colocado em nosso entendimento, em nossa mente, no meio lá do sistema religioso chamado cristão, né, que, como eu sempre digo, para mim não tem nada de cristão, mas tudo bem, né? Eu não vou entrar nisso agora. Esse sistema aí religioso colocou na mente das pessoas, por mais absurdo que isso seja biblicamente, né, o sistema conseguiu ludibriar as pessoas e fazê-las entender que elas são salvas por meio das suas obras. Então, primeiro eles fazem a pessoa entender que a salvação ainda vai se concretizar. Nós, em graça, sabemos que já se concretizou. Tudo já está consumado, obviamente, tá? Obviamente para quem está em graça, né? Então a gente sabe disso, a salvação já é uma realidade, já foi dada, já foi consumada. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Hoje eu devo deixar, gente, uma série de estudos, acredito, tá? Eu vou deixar, o primeiro que eu vou deixar de sugestão, para quem está pela gravação, tá? Eu vou deixar no YouTube, na gravação, essa sugestão sobre salvação. Para você entender essa questão, que a salvação já foi concretizada. A salvação foi uma grande promessa de Deus e que Ele já nos deu por meio da obra de Cristo, já está consumado. Quem é salvo sempre salvo. Quem não é salvo já está condenado. Tá? Porque nós já vivemos em um período onde tudo já foi consumado, tá bom? Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você que está vendo pela gravação, se você quiser se aprofundar nisso. Então eles fazem a pessoa entender que a salvação ainda vai se concretizar e que essa salvação que ainda supostamente vai se concretizar, ela depende dos nossos esforços, das nossas obras. Amado, esse é o pensamento. Veja bem, ainda que eles digam que não. Muitos falam claramente que sim, não é pelas obras, você tem que fazer, irmão, para ser salvo, tem que estar ali, tem que cumprir, etc. Muitos dizem isso. Mas já tem outros segmentos que, como está na Bíblia muito claro, né, que a salvação é pela graça sem obras, então existe um grupo aí do segmento aí, religioso, né, evangélico principalmente, que diz que não, é pelas obras, é sem obras sim, é pela graça, mas... É assim, né? Então tem um grupo que diz claramente que é pelas obras. E tem um outro grupo que diz que não, é pela graça, mas. Aí entra o mas. Esse mas é que é o problema. Porque, veja bem, se você pergunta para um cristão desse segmento que diz que é pela graça, mas, né? Se você perguntar para ele o seguinte, irmão, somos salvos pelas obras ou pela graça? Ele vai dizer, não, irmão, pela graça, com certeza, porque está escrito. Tudo bem, a sua igreja tem Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, sei lá como vocês chamam? Tem sim. Se algum membro da sua igreja deixar de tomar tal Santa Ceia, pensa bem, ele vai perder a salvação? Amado, com certeza ele vai dizer que sim. Não, vai perder, porque, irmão, Santa Ceia é o contato com Deus, porque a Santa Ceia é a comunhão. Ué, então não é pela graça. Esse é o problema do mas. Não, irmão Cristiano, é pela graça, mas tem que cumprir, tem que fazer, tem que acontecer. Então, gente, não é pela graça, é pela obra.
Entende? Então, o sistema religioso colocou em nossos pensamentos, graças a Deus nós hoje que estamos em graça já fomos libertos disso, mas muitos irmãos, muitos estão aí iludidos nesse sistema, achando que as suas obras trazem algum tipo de salvação, algum tipo de benefício do ponto de vista de espiritual, né, de estar bem com Deus, de estar perfeito diante de Deus. Não, é pela minha obra, eu que tenho que fazer, eu que tenho que acontecer, sabe? E eles acreditam que Jesus ainda vai voltar. Esse é um outro ponto, né? Ah, Cristiano, você disse, então você crê que Jesus já voltou ou que ele não vai voltar? Não, eu creio que ele já voltou. Porque é muito claro na Bíblia o período da sua volta. E não tem nada a ver com os nossos tempos nem com o futuro. Mais um link que eu vou deixar. A nossa playlist são vários estudos de escatologia consumada. É fundamental para você entender o Evangelho, amado. É você entender a escatologia e que ela já foi consumada. A escatologia bíblica não tem absolutamente nada a ver com os nossos tempos. Se você não entende isso, antes de gritar, heresia, esse cara é herege. Gente, para com essa história de herege. Vai estudar em nome de Jesus Cristo. Tá? Embaixo do vídeo tem um link para você alcançar aí a lista de estudos. É uma playlist de escatologia consumada. Então as pessoas acreditam que Jesus vai voltar ainda, aí ficam pensando, puxa, quando ele voltar eu vou ficar, então eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Né? Eles pensam que as obras que eles fazem é que operam algum tipo de benefício espiritual, principalmente a salvação. Só que a palavra, amado, ela revela totalmente o contrário. Não existe isso de ser salvo pelas obras ou ser salvo pela graça, mas... Como eu falei, são dois grupos. Um diz que é salvo, tem que fazer obra, tem que... E a obra que eles dizem, amados, nem são boas obras, são obras da lei. Né? As duas coisas, né? Eles dizem que a pessoa tem que fazer o bem para ser salvo, mas também tem que cumprir a obra da lei que eles dizem que é da graça. Tem que tomar santa ceia, tem que fazer isso e aquilo, tem que subir um monte, tem que fazer jejum, tem que sacrificar, tem que ser fiel dizimista, tem que ser isso e aquilo. Então, você tem que fazer tudo. As boas obras, fazer o bem, mas também cumprir o cerimonialismo. Só assim você, talvez, quem sabe, se tiver sorte, etc., você será salvo no futuro. E já tem outro segmento que diz que não, está muito claro, é pela graça, é sem obras. Mas... Se deixar de tomar santa ceia, perde. Se deixar de fazer isso, aquilo, perde. Se deixar de frequentar o templo, perde. Então não é pela graça. Né? É pelas obras. O que nós vimos aqui no primeiro versículo? Vamos analisá-lo de novo, Efésios 2:10. Olha só, repara no detalhe aqui do versículo. Primeiro no contexto diz, né? Somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, não de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso está muito claro. Agora no 10 há um detalhe importante a ser observado aqui. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para, observe isso, para fazermos boas obras. Então você, eu, nós não fomos salvos pelas obras. Nós fomos salvos para as obras. Vocês estão percebendo o ponto? Observe bem isso. Além do contexto ser muito claro, né, não vem das obras, no versículo 9, né, versículo anterior, não vem das obras para que ninguém se glorie. Está muito claro. Aí no 10 diz, porque somos criação de Deus, né, criados em Cristo para fazermos as boas obras. Então, a salvação nos foi dada não por alguma obra que nós tenhamos feito ou venhamos a fazer no futuro. Ela já foi dada para nós fazermos boas obras. Obras estas, como nós vimos aqui, que o Senhor preparou de antemão. Então o Senhor preparou as obras, preordenou obras, boas obras, para os seus filhos, que seriam salvos. Né? Então ele nos salvou para essas obras. Não por elas, mas para elas. Percebeu o detalhe? Então, as obras, na verdade, elas refletem quem nós somos. Então, a salvação a obra não causa a salvação. Ela reflete
a minha vida. Então, se eu sou um salvo do Senhor, filho de Deus, da salvação, eleito desde antes da fundação do mundo, consequentemente eu vou render boas obras. Eu vou ter prazer em boas obras, e ser uma pessoa boa, né? E ajudar, quando possível, né? O próximo, né? Orar por alguém, ser uma luz para esse mundo. Vocês estão entendendo o ponto? É fazer o bem, né? De maneira geral. Esse fazer o bem é um reflexo. Se eu sou um salvo, logo eu vou ter boas obras. Não é o contrário. Eu tenho boas obras e por meio delas eu serei salvo. Não, eu já sou salvo. Como eu já disse, a salvação já foi concretizada. Tá? Então, quando eu, Cristiano, minha esposa, você que está ao vivo comigo, quando nós nascemos nesse mundo aqui fisicamente, já nascemos com a salvação garantida. Uma vez que ela foi concretizada há séculos e séculos atrás por Jesus. Tudo já passou, amado. Tá? Salvação foi concretizada, justificação foi concretizada, tudo foi concretizado. O juízo já aconteceu. E muitas das perguntas que nós recebemos sobre obras vêm justamente desse estudo nosso. Eu vou deixar também um link aí para você. Sobre o juízo final, que já aconteceu. Ora, se a escatologia é consumada, né, o nome já diz, se a escatologia já foi consumada, como o nome já diz, né, então o juízo final também já foi consumado. E nós já estudamos isto, amado. Então é importante você se inteirar nisso, caso você não esteja inteirado ainda. Então muitas das dúvidas vêm nisso. Mas e o juízo? Você diz que é salvo pela graça, mas eu não tenho que fazer obra. A obra, mais uma vez, ela reflete quem você é. Tá? Então, abençoados, vamos entender o seguinte. A Bíblia nos apresenta o conceito das duas sementes. Observe bem isso. Tá? Mais uma vez, eu vou dar uma palhinha sobre esse ponto. Eu vou falar assim superficialmente, porque se eu for me aprofundar muito nisso, o estudo vai demorar horas e horas, né? Então eu vou tentar resumir o máximo que eu puder esse assunto, tá bom? Mas nós temos estudo em nosso canal sobre isso, é só você pesquisar que você vai encontrar. Esse eu não vou deixar o link não, eu vou deixar para você pesquisar. Se você se interessar, deixa aí como trabalho de casa, tá bom? Pesquisa aí no canal, estudos sobre as duas sementes. Mas eu vou dar uma palhinha boa hoje, eu acredito que o que eu vou falar aqui já vai ajudar bastante você a entender esse ponto. Então a Bíblia apresenta duas sementes. Dois tipos de pessoas, dois grupos. Observe, vamos ver aqui algumas referências desses grupos, dessas pessoas, tá? E algumas nomenclaturas que nós encontramos em relação a essas pessoas. Mateus 13, versículos 24 e 25, também a Nova Versão Internacional. Vamos ler. 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Observe a expressão, está até sublinhada aí na tela. Boa semente. Então, é um tipo de semente. Semente boa. Né? Versículo 25. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. O joio é a semente má. E você encontra, então, duas sementes. Irmão Cristiano, quem é esse homem da boa semente e quem é o inimigo? Gente, mais uma vez, isso aqui é uma parábola, obviamente, né? O homem é Deus. Deus plantou o trigo. Agora veio o inimigo e plantou o joio. Quem é o inimigo? Amado, se você raciocinar, você vai encontrar a resposta. Quem é o principal inimigo do espírito? Vamos lá. Gálatas, capítulo 5. O que diz lá? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Vocês estão percebendo? E eles se opõem um ao outro. Percebam aí. A carne milita contra o espírito. O que mais o apóstolo Paulo diz, por exemplo? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, quem é o inimigo de Deus? É a natureza humana. É a carne. Então, aqui está se referindo a dois grupos de pessoas. A boa semente, que tem a natureza humana por viver nessa terra, claro, mas que tem origem celestial, espiritual. E a má semente que veio da carne, simplesmente e apenas da carne. Então, metaforicamente, esse é o inimigo que semeou o joio.
Entende? Então são pessoas de origem celestial e de origem apenas terrena. Tá? O apóstolo Paulo fala ele faz essa diferenciação também, escrevendo aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz, olha, ele se refere aos celestiais e aos terrenos. Né? Ele diz, assim como o terreno aqui foi, no caso é o primeiro Adão naquele contexto, né? O Adão primeiro, assim como o terreno também são os terrenos, ou seja, aqueles que têm apenas origem terrena e apenas carnal. Mas tem os celestiais, que são os filhos de Deus da salvação, a boa semente, que apesar de terem a natureza também adâmica, tem também a natureza de Deus e principalmente a natureza de Deus. São dois grupos, joio e trigo. Vocês estão percebendo? Duas sementes, joio e trigo. Semente boa, semente má. Essa é uma condição, abençoado, no mundo material que ela é eterna. Desde o primeiro ser humano e o segundo ser humano que houve no mundo, Adão e Eva, ali já estavam representadas as duas sementes. Já vou falar um pouquinho disso aí, tá? Ou seja, isso é uma condição para esse mundo. Desde o iniciozinho, não havia lei. A graça, obviamente, estava pré-ordenada, como nós sabemos, né? O Senhor nos preparou a graça, como Paulo disse, desde antes da fundação do mundo, desde antes dos tempos eternos, tá? Mas eu digo assim, não estava estabelecida a graça ainda, não havia nem lei, não havia nada disso. Judeu, gentil, nada disso. Havia duas sementes, porque essa é a condição dessa terra material. E para sempre haverá duas sementes aqui. Joio e trigo. Vamos ver outra referência, Romanos 9, 21. Aqui é uma pergunta retórica do apóstolo Paulo, né? Ou não tem o oleiro aqui obviamente é Deus, na metáfora, né? Direito sobre a massa é a criação, é o homem, né? No caso aqui. Para do mesmo barro, observe esse detalhe importante, tá? Observe esse detalhe, já vou usar esse detalhe aqui para explicar um ponto aqui. Mesmo barro, fazer um vaso para honra, e outro para desonra. Vocês estão percebendo? Dois grupos. Trigo e joio. Vaso de honra, vaso de desonra. Da mesma massa. Percebeu, né? Vamos ver mais uma designação aí. Mateus 25, versículos 32 e 33. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Aqui é o juízo. Nós já estudamos isso aqui já aconteceu. Tá? O que Jesus está dizendo aqui já se consumou. O nosso estudo sobre o juízo final está bem explicado aí. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Já foi, né? E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Em algumas versões aparece bodes, tá? No lugar de cabritos, tá bom? Bodes e ovelhas ou cabritos e as ovelhas. Veja. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos ou bodes à esquerda. Mais uma vez, quantas sementes? Duas sementes, dois grupos. Ovelhas e cabritos. Vaso de honra, vaso de desonra. Joio, ou trigo e joio, né? Estão percebendo? Filhos da salvação, filhos da perdição. Como eu disse agora há pouco, os celestiais e os terrenos. Se vocês se lembrarem, como nós falamos lá naquele estudo sobre o juízo, lá no dia que Jesus morreu na cruz, havia dois malfeitores. Ali estavam representadas as duas sementes. Um reconheceu Jesus como Senhor e recebeu do Senhor a promessa. Hoje ainda estará comigo no reino, no paraíso. O outro debochou. E você reparou que Jesus, em momento algum, falou com o outro? Né? Jesus não poderia tentar converter o outro? Não, rapaz, olha, me aceite, me reconheça assim como esse que está aqui do meu lado. Me reconheça. Você vai entrar no paraíso também. Jesus fez isso? Não. Por que Jesus não fez isso? Porque ele não era ovelha. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí nesse contexto, em João 10, ele disse o quê? Vós não credes porque não sois da boa semente, não sois das minhas ovelhas. Por isso que Jesus não tentou converter o outro, porque é da má semente não se converte, nunca. Vocês estão percebendo?
Então ali no Calvário houve já essa representação das duas sementes separadas, uma à direita e outra à esquerda. No juízo houve essa separação. Então vocês podem observar claramente na Bíblia que nesse mundo existem dois grupos de pessoas. A boa semente, que são os filhos da salvação, que foram predestinados, eleitos desde antes da fundação do mundo para serem filhos de Deus. Então, a boa semente que o Senhor plantou, no caso, na metáfora, o trigo, essa boa semente recebeu de Deus uma predestinação, um predestino. Que predestino foi esse, irmão Cristiano? Ser filho dele. Então, Deus disse, olha, a boa semente, os da boa semente serão meus filhos. Eu vou predestiná-los para isso. Efésios 1:5. E nos predestinou para si. Olha aí, ó. E nos predestinou para si. Ou seja, ele decidiu de antemão, tá? Para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, vontade de Deus, amado. Observe, amado, que a vontade é de Deus, o propósito é dele. As pessoas inventaram um conceito de livre-arbítrio para a salvação. Que a pessoa escolhe ser filha de Deus, escolhe ser salva, escolhe ser predestinada. Isso não faz nenhum sentido. A predestinação foi feita antes da fundação do mundo. Não havia obra, não havia criação, não havia homem, não havia mulher, não havia nada. E o Senhor já havia predestinado os seus filhos, a boa semente. A boa semente... Os da boa semente serão meus filhos. Eu dou um predestino para eles. Não é a obra que vai fazer deles meus filhos. É a minha escolha, a minha vontade. Entende? Romanos 8:29. Porquanto os que de antemão conheceu... Observe bem esse detalhe, amado. Os que de antemão conheceu. Observe bem. Vai vendo. O que Jesus disse sobre as ovelhas? Quando ele faz essa metáfora, né, das ovelhas e tal. As minhas ovelhas eu conheço. Percebe? Elas me ouvem. Eu conheço. Lá no juízo, como Jesus disse que aconteceria? Vinde benditas de meu Pai. Agora e para os outros. Eu nunca vos conheci. Ah, Jesus, mas nós pregamos, nós falamos, nós fizemos, acontecemos. Nunca vos conheci. Não foi essa a expressão? Então os filhos, a boa semente, foram conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Esses, então, que o Senhor conheceu antes da fundação do mundo, ele predestinou. Predestinou para quê, irmão Cristiano? Qual é a função, o objetivo desse predestino estabelecido? O objetivo era tornar essa boa semente filhos de Deus, nesse mundo aqui. E é o que nós somos, filhos de Deus, filhos da salvação. Então vocês estão vendo, como eu disse, eu não vou me aprofundar tanto em detalhes, eu estou dando só uma palhinha aqui superficial, mas para vocês entenderem, principalmente quem não entende muito bem esse assunto ainda, para você começar a ter uma noção disso aí. Os que de antemão conheceu, vamos ler aí, o Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, as ovelhas, né? As minhas ovelhas eu conheço. E aqueles que foram lá para a perdição, né? Eu nunca vos conheci. Percebeu a diferença? A boa semente é conhecida. A má semente, nunca vos conheci. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. Olha aí, ó. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primeiro, o primogênito, entre muitos irmãos. Ou seja, a predestinação é para que nós fôssemos filhos. Então, a boa semente são filhos de Deus para a salvação. Cristiano França quer dizer, então, que os da perdição também foram predestinados? Amados, vamos raciocinar. Existe esse conceito, principalmente quem é contrário a essa visão, né? Quem é contrário à ideia da predestinação, que é tão clara na Bíblia, na verdade. Mas quem é contrário sempre usa esse argumento. Quer dizer então que Deus predestinou alguém para ser destruído? Amado, vou ser sincero para vocês, eu desconheço isso, tá? Sinceramente.
Eu desconheço na Bíblia predestinação para a perdição. Eu conheço predestinação para ser filho de Deus e, consequentemente, ser da salvação. Então, no meu modo de ver, os da perdição não foram predestinados. Eles são, ou foram e são destinados. O plano de Deus sempre foi para os filhos dele, para a salvação. Os da perdição é joio, gente. Joio, na metáfora, é o quê? Uma erva daninha. Não é levado em conta. Vocês entendem? A erva daninha no meio de uma plantação não é levada em conta como algo bom, ela é descartada. Então não houve, no meu modo de ver, eu desconheço alguma referência na Bíblia sobre isso. Se houver, peço a Deus que me revele, né? Mas eu até hoje desconheço alguma referência de predestinação para quem é da perdição. O que existe é destino. Paulo disse aos Tessalonicenses, né? Deus não nos destinou para a ira. Há um destino. Quem não é da salvação já tem um destino, é perdição. Mas não foi um destino previamente estabelecido. Eu desconheço isso. Eu conheço a predestinação para ser filho de Deus. Tá? Então eu quero deixar isso claro, porque as pessoas dizem isso. Ah, Deus predestinou alguém para a perdição. Não, ele predestinou os filhos dele. Os da perdição é joio, é erva daninha. Entende? Então, vamos lá. Entendido isso, das duas sementes, joio e trigo, vaso de honra e desonra, veja, não são as obras que fazem isso, amados. Entenda isso. Lá na questão da eleição, em Romanos, no capítulo 9, né? Nós lemos aqui agora há pouco o versículo 21. Se vocês lerem o contexto do 9, vocês vão ver. Na questão dos gêmeos, né? Jacó e Esaú. Deus amou um e odiou o outro. E Paulo diz assim, olha, não havia obras. Os gêmeos não tinham feito obra alguma para que a eleição fosse segundo a graça. Então não foi a obra de um ou de outro que fez Deus odiar um ou outro. Não, eles não tinham feito obra nenhuma ainda. Então não é a obra que torna a pessoa salva, filha da salvação, predestinada. Não, é o contrário. A obra reflete quem nós somos. Então, se você é um filho de Deus, da boa semente, um filho da salvação, você já é salvo, sempre salvo, você vai ter na sua vida obras de acordo com a sua posição. Vocês estão entendendo? Se você é da perdição, você é joio, né? Eu espero que não haja nenhum joio aí me assistindo. Se você é erva daninha, você já está perdido, porque o juízo já foi dado. A sentença já foi dada. Então os salvos foram salvos para sempre, os da perdição foram condenados para sempre. Então as boas obras, os bons frutos, foram preparados para os filhos de Deus. Então quem é filho, reflete as boas obras. Quem é da perdição, reflete obras más. Por isso, amados, inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui. Relembrar, né? Por isso que Adão foi da perdição. Muitas pessoas se escandalizam quando a gente fala isso. Mas que absurdo, como é que você pode dizer que Adão foi da perdição? Amado, isso é muito claro. As boas obras foram preparadas para os da salvação, para os celestiais, para a boa semente. As obras más foram preparadas para os da perdição, ou restaram para eles, na verdade. E eu pergunto, por meio de quem entrou o pecado no mundo? Por meio de Adão. O primeiro Adão. Jesus foi o segundo e definitivo Adão, né? Jesus foi o Adão da nova criação. Mas o primeiro Adão, o pecado veio por ele. E por ele veio a morte. Paulo deixa claro. Por um homem entrou o pecado e a morte no mundo. Então toda a corrupção que entrou no mundo veio de Adão, da carne. Carne esta que nós temos até hoje aqui. Vocês estão entendendo o ponto? Então as pessoas ficam desesperadas, mas como assim, irmão Cristiano? A dona da perdição era. E é plano de Deus, e ponto final. Vai você questionar Deus? Boa sorte aí, irmão. Tenta questionar Deus aí. Boa sorte, eu não vou questionar. Adão e Eva já representavam as duas sementes. Adão, a semente má, por ele veio o pecado no mundo, veio a morte, a corrupção, a separação de Deus. Agora, se você observar quando fala da Eva lá no Gênesis,
diz que o descendente da Eva venceria a serpente. Vocês percebem isso? Né? Quando Eva também recebeu lá a sua sentença, foi dito para ela, olha, da sua descendência, né, virá aquele que pisará a serpente. Qualquer hora dessa, mas a gente vai estudar isso com calma, tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso hoje, que não é o assunto hoje. Eu estou dando só uma palhinha, tá? Qualquer hora dessa a gente vai estudar isso muito bem estudado. Então, da descendência de Eva viria, né, o Senhor. Por quê? Porque Eva era da boa semente. Então, você consegue perceber que Adão e Eva geram duas sementes? Ah, mas irmão Cristiano, a Eva veio de Adão, da costela. Lembra-se do que nós lemos agora há pouco? Da mesma massa. O Senhor faz vaso para honra e para desonra. Percebeu, né? A Eva veio da mesma massa. Ué, o Senhor faz vaso para honra e para desonra da mesma massa. Vocês estão entendendo o ponto? Então, as duas sementes, elas existem e sempre existirão no mundo. Tá? Sempre existirão no mundo. E essas duas sementes agora, nós que vivemos depois de toda a obra consumada, depois da vinda de Jesus, depois do juízo, nós já temos a sentença. Para os da salvação é vida eterna. Já temos a vida eterna, nós que somos a boa semente. Os da perdição já têm a destruição eterna garantida. Eles já estão condenados, já foram banidos da face do Senhor. Serão destruídos para todo sempre. Está claro isso? Entendeu bem a questão das duas sementes? Muito bem. As boas obras, então, os bons frutos, foram preparados para os filhos de Deus. Por isso que por Adão veio, por isso que Adão é da má semente, porque por ele veio a primeira obra má. O Filho de Deus não foi colocado no mundo para fazer obras más, ainda que eventualmente por causa da carne nós façamos, eu já vou entrar nisso. Tá? Então, o que é a obra? A obra reflete o fruto. Né? O fruto ele vem de dentro para fora. O fruto é algo que está no âmago, né? Se você pega lá um fruto de uma árvore, aquele fruto que você colheu, ele veio de dentro da árvore. Então a qualidade daquele fruto veio de dentro da planta, da árvore, da raiz. Entende? Observe só Jesus falando o seguinte. Mateus 7, versículos do 15 ao 20. Aqui Jesus diz que pelos frutos nós podemos reconhecer as pessoas. Mateus 7,15. Até o 20. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. 16. Vocês os identificarão por seus frutos. Opa! Pegou aí? O que Jesus está dizendo? O fruto vai refletir quem eles são, as obras, o resultado da vida deles. Né? Vocês vão ver o resultado das obras da vida deles e vocês vão ver quem eles são. Ou seja, o que Jesus está dizendo? O fruto, as obras refletem quem as pessoas são. Entende? A obra não causa a sua posição, ela reflete. Tá? Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? 17. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons. E a árvore ruim produz frutos ruins. Tremendo, né? 18. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Mas, irmão Cristiano, se nós somos então a árvore boa, e aqui é mais uma designação, né? Mais uma diferenciação. Árvore ruim, árvore boa. Vaso de honra, vaso de desonra. Né? Trigo e joio. Né? Então, aqui é mais uma designação. Aí você vai dizer assim, irmão Cristiano, então se eu sou da boa semente, aqui diz que eu não posso produzir frutos ruins. No entanto, irmão Cristiano, eu já vi você dizer que eventualmente um filho de Deus pode praticar uma obra má. A gente já vai chegar lá, tá? Calma que eu vou explicar isso aí. 19 e 20.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. É aquela metáfora que nós estudamos lá no juízo, né? O fogo simboliza o juízo, simbolizava, né, o juízo de Deus. Tá? Então, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Meu irmão, mais claro do que isso é impossível. Mais claro é impossível. Pelos frutos você observa, porque o fruto reflete a pessoa. Ah, tá, irmão Cristiano, então como é que eu vou entender isso aí? Porque se eu sou uma árvore boa, eu sou filho da salvação, eu sou uma boa semente, como é que o irmão diz que eventualmente eu posso praticar obras mais? Amados, veja bem. Nós podemos praticar obras mais por causa da natureza humana que está em nós. Tá? Então, nessa vida material, essa natureza humana ainda pode produzir, eventualmente, obras más. Porém, veja, o fruto, como eu disse, é o que vem do âmago. A obra má, que eventualmente um filho de Deus possa praticar, ela não vem do seu âmago. Entende? Ela não vem da raiz, que é o filho de Deus. Ela vem da carne. Vocês estão entendendo o ponto? Você é boa semente. Sim, você é boa árvore? É. Por isso que você odeia a obra má. Eu pergunto para você, você que é filho de Deus, você tem prazer em fazer o mal? Pensa bem. Você tem prazer em prejudicar alguém? Você tem prazer em roubar as coisas dos outros? Você tem prazer em ser desonesto? Você teria prazer, por exemplo, em assassinar uma pessoa? O filho de Deus não tem prazer nisso. Eventualmente, infelizmente, pode fazer? Pode. Mas, ainda assim, essa prática não vem do seu âmago, porque você é árvore boa. Vamos entender, Paulo fala disso aqui? Olha só que interessante. Romanos 7, versículos do 15 ao 21. Não entendo a mim mesmo. Aqui é a Nova Versão Internacional também, tá? Pois quero fazer o que é certo. Olha só, abençoado, observe um detalhe. Quero fazer o que é certo. Ou seja, o desejo do filho da salvação é esse. É fazer sempre o bem. Por quê? Porque o âmago dele, o interior dele, é de boa semente, é de boa árvore. Pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Ô irmão Cristiano, Paulo está dizendo que ele nunca fazia coisas boas? Amado, vamos lá, calma lá. O apóstolo Paulo aqui, meu irmão, ele está falando de uma tendência. Vamos raciocinar. Vocês acham que o apóstolo Paulo nunca fez nada de bom? Principalmente depois que lhe foi revelado o Evangelho da Graça? Porque você lendo Paulo falar isso aqui, você levando ao pé da letra, parece que Paulo nunca fez nada de bom. Eu quero fazer o bem, mas eu só faço o que é mal. Amado, só o fato de pregar o Evangelho da Graça já é uma boa obra. Então não é que Paulo nunca fez algo bom. Ele está falando de uma tendência. Ele está falando, claro, dele também como ser humano, mas ele está falando genericamente de todo ser humano, da tendência de todo o homem, inclusive do Filho de Deus. Por causa de quê? Por causa da natureza humana. Tá? Então, repito, o apóstolo está falando de uma tendência, ele está explicando de maneira geral e genérica. Claro, incluindo a ele mesmo aqui no raciocínio. 16 e 17. Mas, se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que eu concordo com a lei que é boa, a lei de Deus. No contexto aqui, amado, é a lei do Espírito da vida. É a direção do Espírito, né? No capítulo 8 mesmo tem essa revelação. A lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. E Paulo diz, né, os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, é a lei de Deus versus a lei da carne. Tá? Então, o que Paulo está dizendo? O fato de eu saber que é errado, isso mostra que eu concordo com a direção de Deus na minha vida. Tá? Portanto, olha só o que Paulo está dizendo, amado. Não sou eu quem faz o que é errado. Você se lembra que eu falei agora há pouco da questão da árvore?
A árvore boa, ela só pode produzir bons frutos. Então, se nós que somos árvore boa produzirmos eventualmente um fruto mau, ele não veio de nós, da nossa natureza, ele veio da carne. Note que não sou eu que estou falando isso, amado, eu estou lendo na Bíblia. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Que pecado é esse? É a carne. Aqui, pecado é a lei do pecado, que é o desejo da carne de sempre fazer o mal. É o que eu estou falando. O Paulo está falando de uma tendência. Qual é a tendência da carne? É fazer o mal. Sempre é. Só que nós somos filhos de Deus e nós odiamos o mal. E nós sabemos o que é errado. Você está entendendo o ponto de Paulo aqui? Então Paulo diz, olha, eu sei, se eu sei o que é errado e eu não aprovo, então eu consinto com a direção de Deus na minha vida. Né? Isso mostra que eu concordo com a direção de Deus. Eu quero viver a direção de Deus porque eu sou filho de Deus. Como nós vimos no versículo 15, eu quero fazer o que é certo. A minha carne não quer. Esse é o ponto de Paulo. Então, o fruto mau que um filho de Deus eventualmente pode cometer, ele não vem dele mesmo, da sua natureza. Ele vem da carne. 18. E eu sei que em mim, isto é, aí Paulo frisa, né? É na carne. Então ele frisa para deixar claro. Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, que é a carne, não há nada de bom. Pois quero, mais uma vez, eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Aqui ele está falando de uma tendência, mais uma vez estou deixando claro. Vocês estão percebendo? O que você aprende aqui? Que o Filho de Deus, ele eventualmente faz o mal por causa da carne, mas não é o Filho de Deus que está fazendo, é a carne que o está levando a fazer. Porque o Filho de Deus é árvore boa. Vocês estão percebendo o ponto? A árvore boa não pode produzir frutos maus. Então, sendo você uma árvore boa, claro que você vai lutar contra a sua carne. E é por isso justamente que há essa guerra. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Por que há essa luta? Justamente porque nós somos filhos de Deus e não aceitamos a direção da carne. Não queremos a direção da carne. Vocês estão entendendo o ponto? 19. Quero fazer o bem, mas não o faço. Que coisa, né? Não quero fazer o que é errado. Você está entendendo que a vontade do Filho de Deus é sempre fazer o bem? Eu não quero fazer o que é errado. Você está percebendo a tendência do Filho de Deus? Mas ainda assim o faço. Então são duas naturezas aqui. É o Filho de Deus em sua raiz, que é boa semente, e é a carne. A carne é o quê? A carne é um resquício de Adão, ainda que nós vivemos. Adão não era má semente? Então, obviamente, a nossa carne também é. Entende? Só que nós não somos a nossa carne, nós estamos carne. Vocês estão percebendo? Uma coisa é ser, outra coisa é estar. Então, nós estamos vivendo num período de carne. Mas nós não somos esta carne, mesmo porque a palavra diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então eu quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. 20. Então, se faço o que não quero, ou seja, se a obra má que eventualmente eu pratico, eu não quero praticá-la, na verdade não sou eu quem o faz. Então, amado, acho que está muito claro isso em relação àquela questão lá da árvore. Jesus falou, a árvore boa não pode produzir frutos maus. Aí a pessoa pergunta, mas então, amado irmão Cristiano, como é que eu, sendo árvore boa, eventualmente eu posso praticar o mal? Por causa da carne. Não é você, não é o seu âmago, não é a sua natureza genuína que quer fazer o mal, é a carne. Então, se eu faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Pecado é o quê? A tendência da carne de querer fazer o mal. 21. Assim, descubro esta lei em minha vida, que quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. O mal é o quê? É a carne. Então, são duas leis
É a lei de Deus, que é a direção, é a lei do Espírito da vida, é a direção do Espírito em nossa vida. E são as vontades da carne, que é o pecado, ou seja, é a inclinação da carne em desejar sempre fazer o mal. Então, o Filho de Deus, amado, eventualmente ele pode fazer o mal, só que ele não ama o mal, ele não tem prazer nisso. Entende? E tem um detalhe importante. Quando o Filho de Deus faz o mal, por ele ser filho, Deus o corrige. E se o filho insiste ainda no mal, Deus o açoita. Por que Deus faz isso? Corrige e açoita. Porque Deus ama o filho. E veja bem, amado, esse princípio, ele é um princípio eterno. Pergunto para você, você que é pai, você que é mãe, você não corrige o seu filho? Sim ou não? Percebe? Esse é um princípio eterno. Uma pessoa que se propõe a ser pai e mãe de alguém, ela tem que seguir esse princípio. Se ela ama o filho, a filha dela, ou dele, essa pessoa tem que corrigir. Então a correção muitas das vezes vem pela palavra, né? Então no caso com teu filho, ele fez algo errado, você vai conversar primeiro, ó, vem cá, é assim, 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 o que você fez é errado dessa forma, daquela forma, você vai ter consequências assim, assim, assado. Se ele insistir, aí vem um açoite. Essa coisa de corrigir e açoitar, isso é um ato de amor. Então, o Filho de Deus, ele não tem prazer no mal, mas por causa da carne, eventualmente ele faz o mal. Deus ama o seu filho, então Deus vai corrigir. Primeiro Deus corrige pela palavra. Então Deus faz a palavra chegar até aquele filho dele, essa palavra pode transformar o coração do filho e eventualmente vai transformar, mas se ainda assim o filho insistir, Deus vai açoitá-lo. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se você é filho de Deus e você praticar o mal, principalmente insistir nisso, apesar da palavra de repente te revelar e te falar e você quer o mal, Deus vai lhe corrigir. Isso é um princípio eterno, amado. Por que Deus vai lhe corrigir? Porque Deus quer ver você andando no caminho certo. Deus não quer que você colha consequências ruins na sua vida. Deus quer que você obtenha o seu galardão. A palavra diz que Deus é galardoador. Entende? Ou seja, ele tem prazer em galardoar. Só que para isso acontecer, para você andar num caminho correto, colher boas sementes, né, colher boas coisas nessa vida terrena e na eternidade o galardão, você tem que andar no caminho certo. Então Deus te ama, ele vai lhe corrigir. Agora, o da perdição, Deus não corrige. Deus não tem nada com ele. O da perdição já está condenado. Vocês estão entendendo o ponto? Ele já tem a destruição garantida. Amado, você consegue imaginar o quão terrível, dolorido deve ser a morte da alma, a destruição? Você ser banido da face do Senhor, você não viver a eternidade, não viver o paraíso. Ao contrário, você viver morte. É o que está destinado para o joio. Então Deus não corrige o joio, Deus não tem compromisso com o joio. Deus vai corrigir, vai açoitar o filho. Então, se o filho faz o mal, Deus o irá corrigir. Vai colocar ele no caminho certo. Agora, se ele não é filho, e no contexto aqui do Hebreus 12 diz, se você, o texto diz assim, se você não recebe correção, então você é bastardo e não filho. Entende? O filho sim é corrigido. Agora, o que não é filho, não. Deus não tem compromisso com quem não é filho dele. Vocês estão entendendo a questão? Esse ponto é importante. Porque, amado, veja bem, nós recebemos muito esse tipo de pergunta. Ah, irmão Cristiano, você diz que a salvação foi consumada, que o salvo é salvo, sempre salvo, etc. E quem pratica o mal? E aquela pessoa que é estuprador, que é assassino, que é isso e aquilo, que pratica abominações, essa pessoa é salva? Mais uma vez, as obras refletem quem a pessoa é. Se a pessoa é uma dessas pessoas abomináveis no mundo, muito provavelmente ela já é da perdição. Principalmente se ela tem prazer nisso. Amado, você nunca ouviu falar em pessoas que têm prazer no mal? Você vê isso todo dia aí.
Veja, eu não estou falando de quem faz o mal eventualmente. É uma pessoa que é boa, sendo boa, obviamente ela é da boa semente, ela é uma árvore boa, e eventualmente, por causa da carne, ela faz um mal aqui e ali. Eu estou falando de quem tem prazer no mal, de quem tem um coração assassino, de quem é psicopata, de quem tem o mal como prática natural da sua vida. Nós vemos muito isso aí no mundo. Então pessoas assim são da perdição, porque os frutos refletem. É o que Jesus disse lá dos falsos profetas: pelos frutos vocês vão identificá-los. Entende? Então essa história de que mas a pessoa que faz o mal ela é salva. Não, ela é da perdição. Agora, se o Filho de Deus faz o mal, nós vimos aqui, ele é corrigido. Então o Filho de Deus ele pode eventualmente fazer o mal, mesmo sendo boa semente? Pode. Nós vimos Paulo falando isso claramente. Mas como ele é uma boa semente, esse mal não vem do seu interior, da sua raiz. Esse mal vem da carne. E o Filho de Deus genuíno, ele não tem prazer, ele luta contra a carne. Ele não quer fazer o mal. Ele não quer destruir a vida de alguém. Ele não quer ser um ladrão. Não quer ser desonesto. Não quer pisar em ninguém. Você entende? Não tem prazer nisso. O Filho de Deus não tem prazer nisso, amado. Por quê? Porque as obras refletem quem nós somos. Então, obra não causa... Veja bem, olha o que eu vou dizer. Obra não causa salvação. A salvação já foi concretizada e foi dada pela graça. Assim como nenhuma obra traz perdição. Não é a obra que traz perdição. A pessoa que tem obras más e tem prazer nessas obras más é porque ela já era de antemão da perdição. Então, o estuprador, o assassino, o cara que é mau, o psicopata, que só quer... Esses são da perdição, já estão condenados. O Filho de Deus, da boa semente, o trigo, o vaso de honra, por outro lado, já está salvo. Tá? Não tem juízo para ele, nenhuma condenação há para o Filho de Deus. Agora, se eventualmente ele faz o mal, Deus vai fazer ele colher. Você está entendendo? Deus vai corrigi-lo primeiro pela palavra, que a palavra, o ensinamento é uma forma de correção, né? E, se necessário, Deus também açoitará esse filho. Porque ele ama esse filho. Os da perdição, não. Deus não tem compromisso com quem é da perdição. Deus tem compromisso com os seus filhos. Então, nós que somos eleitos, que fomos predestinados antes da fundação do mundo, a sermos filhos de Deus, né? E que, consequentemente, claro, somos da boa semente, somos o trigo, nós temos prazer no bem. Paulo disse, eu quero fazer o bem. Você não quer fazer o bem? Eu também quero, a minha esposa também quer. Nós temos o coração de filho de Deus, queremos o bem. Fazemos o mal eventualmente? Fazemos. Se insistimos no mal, Deus vai nos corrigir e, se necessário, até nos açoitar, porque Ele nos ama. E vai nos colocar no caminho certo. Agora, quem tem prazer no mal, já está condenado. Então, amado, entenda, eu vou deixar bem claro, as obras refletem. Elas não causam. O cara fez uma obra má, ele perdeu a salvação. Não existe perder salvação. Se ele fez uma obra má eventual e ele é um filho de Deus, Deus o irá corrigir. Ponto. Ele é salvo, sempre salvo. Se ele fez uma obra má da sua própria natureza, porque ele é mau, ele tem prazer no mal, ele já está condenado. Tá? Então, se as boas obras foram preparadas para nós, filhos de Deus, o que restou para o joio, para a erva daninha? As obras más pertencem a eles. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Aqui no contexto, Paulo está falando dos incrédulos, dos que têm a mente deturpada, né? Enfim, tá? Dos que são impuros. Paulo está falando da perdição aqui. Tá? No tocante a Deus, esses que na verdade são da perdição, eles até professam conhecer Deus. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que esses caras são abomináveis. O que mais tem, gente, no mundo são pessoas abomináveis. Isso existe, claro. Dentro e fora das chamadas igrejas, inclusive, tudo que é lugar. Eles negam a Deus, ainda que muitos possam dizer que conhecem a Deus, eles o negam pelas suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, vejam só, e reprovados para toda boa obra. A boa obra pertence aos filhos da salvação.
As boas obras foram pré-ordenadas por Deus para nós. E nós as praticamos não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. E os da perdição, eles não perdem salvação porque praticaram boas obras. Não, eles já eram da perdição, sempre foram, e eles praticam obras más e amam, não reprovam as obras más, porque essa é a natureza deles. É uma natureza má, e eles já estão condenados. Entende? Então a obra reflete quem somos. Ela não causa salvação, não tira a salvação de ninguém. Ela só reflete quem nós somos. E eu encerro com Tito, capítulo 2, verso 14. Palavra maravilhosa. O qual a si mesmo se deu por nós, Jesus, né? A fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, olha só, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Perceberam, meus amados? O povo de Deus foi salvo, o Senhor se deu para remir o povo de Deus da iniquidade, purificar esse povo, para quê? Para que esse povo seja zeloso de boas obras. É aquilo que nós vimos lá no primeiro versículo. Fomos salvos para as obras. O Senhor nos salvou e preparou as boas obras de antemão, para que nós andássemos nelas, para que nós as praticássemos, como nós vimos no início. Então a boa obra, ela foi dada para nós e ela reflete quem nós somos. As boas obras são dos filhos de Deus, dos filhos da salvação, da boa semente, dos vasos de honra preparados, né, para a glória, desde antes da fundação do mundo. Então, amado, se você tem boa obra, louve a Deus por isso, porque você é filho de Deus. Se você odeia o mal, é porque você é filho de Deus. Se eventualmente, por causa da sua carne, você se distrair, deixar a sua carne fazer o que ela quiser fazer e você praticar o mal, Deus vai lhe corrigir. Deus vai usar uma palavra para abrir a sua mente. Tá? Se você insistir, Deus vai até te açoitar. Mas porque Ele te ama, porque Ele ama aqueles a quem Ele predestinou, aqueles a quem Ele amou desde antes da fundação do mundo.